Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, nós vamos hoje para a parte 12, a parte final, que temos meditado sobre essa dimensão da glória, sobre a manifestação da glória, sobre a importância de pegar os efeitos do Calvário e aplicar sobre os efeitos da queda. Então, uma fé frutífera não é uma fé religiosa passiva, é uma fé que se apropria, como bom dispenseiro, e aplica. Vemos aí que Jesus é o nosso modelo, por onde quer que ele passava, ele estava ali, manifestando o reino, trazendo virtude, unção que expressa do jugo. Agora, para que transborde e crie uma atmosfera, é preciso encher, Nós não podemos estar manifestando a glória se não estamos cheios, e também não adianta estar cheio e misturado, cheio, mas misturado, tem que estar limpo. Porque se você coloca o vinho novo ali no meio de um monte de lixo, aquilo se mistura e se contamina. Então, ao mesmo tempo que nós estamos nos enchendo, nós temos que estar cuidando com certas raposinhas, com certas coisas, confessando. Todos nós pecamos, falhamos, mas não brinque com o pecado, não esconda o pecado e não deixe o pecado para confessar semana que vem. Vamos lidar com o pecado imediatamente, porque quanto antes você drena essa infecção, mais o teu corpo fica saudável, A infecção, ela tira o desempenho, a pessoa fica com febre, ela fica fraca, ela não consegue comer, ela não consegue falar, nem raciocinar direito. Então, quando você tira a infecção, o desempenho volta, a criança volta ao normal. Acabou a infecção, ela volta ao normal. Assim, o pecado, ele entra e ele tira a gente. Não tem paz. Quanto o pecado ali não tem paz, a fé não vai para frente, irmão. Quanto há pecado não confessado, não tratado, a nossa vida fica girando em círculo no deserto. Mas assim que nós, não de uma forma paranoica, mas de uma forma moderada, pela graça, temos o Espírito Santo que vai nos sondando e revelando, e lhe dando pecado um por um, ali está limpo, e o azeite está enchendo, o vinho novo está enchendo. E é claro que vai transbordar. Quando transbordar, vai tocar as circunstâncias. Uma coisa maravilhosa, ao ouvir na mensagem do pastor Gary, que ele falou sobre isso, a questão do trabalhar interior da graça. Isso é muito importante. Muitas vezes ele quer expulsar o diabo, mas primeiro ele tem que expulsar o medo, porque não vai funcionar. Os discípulos tentaram expulsar o demônio, mas Jesus falou: isso não vai funcionar porque vocês têm incredulidade, e se vocês não se consagrar e tirar essa casta de incredulidade, o demônio não obedece. Mas se você vencer a incredulidade e tiver fé, aí você vai falar e aí ele vai sair. Então, antes do demônio sair, tem que sair a incredulidade da sua vida, e isso através da consagração, Aqui em 2 Pedro capítulo 1, nós estamos falando sobre esta edificação, cada tijolinho, cada novo nível que você pode. É interessante que isso não é enigmático, Deus não esconde as coisas de nós. Está muito claro qual é o próximo nível, o que Deus tem para oferecer, de forma que isso pode nos incentivar. Você sabe de onde partiu e para onde está indo. Há uma clareza do que essa nova vida tem para mim e para você, as características claras. E ele diz no versículo 5 de 2 Pedro lá, capítulo 1, versículo 5, foi onde nós paramos semana passada, amados. E vós, também, pondo nisso mesmo toda diligência. Quer dizer, ele está falando de uma dedicação constante, firme, não é uma coisa relapsa, preguiçosa, esporádica, sabe? Nada que você faz de forma medíocre vai dar excelência, Ele está falando de você pegar firme, empregando nisso, o que ele diz? Toda diligência. Acrescentai o quê? A fé inicial, a fé salvífica. Acrescentai a vossa fé a virtude. A palavra virtude no grego, arete, usado no grego, descreve a qualidade, de excelência moral e bondade. Então, além da fé, testemunho, caráter. É isso que ele está falando, Tem tanta gente que tem fé, irmão, para prosperar, mas não tem fé para perdoar. Tem fé para remover montes, mas não tem fé para renunciar ao mundanismo. Então ele está falando: acrescente a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. Então seja profundo nas escrituras. Habite em vós o que, irmãos? Abundantemente as escrituras. Seja uma pessoa
que permanece no ensino, ali, estudando, meditando, pesquisando. Ele está dizendo, olha, acrescente a fé, a virtude. E a virtude, a ciência, o conhecimento, né? Olha só, continue lá. Então são coisas que o Senhor tem para mim e para você. Você crê, amados? E a ciência, a temperança, o domínio próprio. Irmãos, quando você começa a ir contra Satanás, com fé, com amor e com sabedoria nas Escrituras, o que vai precisar, irmão? Domínio próprio, porque ele vai tentar usar pessoas para atacar o teu ponto fraco, para acusar o teu ponto fraco. Você faz 99 coisas certas, uma que você faz errada é naquilo que o teu ministério vai ser difamado, criticado. Então a temperança é muito importante, porque não adianta você expulsar o demônio e não ter paciência com as pessoas. Teu testemunho vai cair aí. Então nós temos que ser profundamente duros com o diabo expulsar as obras dele, mas devemos ser profundamente vigilantes quanto às pessoas que o diabo está usando, porque esse tipo de pessoa é muito arredio. Então aqui ele está falando do que, irmãos? Da temperança, irmão, a paciência, porque, irmãos, quem quer ganhar uma alma por dia, mude de profissão. Aviva sua obra ao longo dos anos, pela paciência e persuade os príncipes. Às vezes, irmão, tem pessoa que vai demorar, familiar teu, 20, 30, 40 anos para cair a ficha. Então, não adianta só você ter, por um dia ali, vou me controlar hoje. Irmão, é uma paciência, é um processo, dia após dia após dia, você está ali vigiando com o teu testemunho, vigiando com o teu, realmente, procedimento. Ali está falando, a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade. Além de você ter paciência com eles, irmãos, não adianta só suportar, isso é um bom começo, né? Não brigar, suportar já é 50% de avanço. Antes era panela na parede, era gritaria, já parou o mal. Parar com o mal já é 50%. Você quer fazer o bem? A primeira coisa que você tem que fazer é parar de fazer o mal, né? Você quer ser bom com as pessoas? A primeira coisa que tem que fazer é, rapaz, conta piada, tirar sarro, brigar, humilhar a pessoa. Quer dizer, antes de fazer o bem, nós temos que parar de fazer o mal. Então aqui que ele está falando isso, depois de tudo isso, a piedade, irmão. E da piedade você vai chegar o que, irmãos? A perfeição, o amor, o fruto do Espírito Santo. Olha como uma coisa leva a outra, e é como um colar que precisa de todos esses, né, ingredientes aqui, um por um. E a piedade é o amor fraternal, e o amor fraternal, a caridade ou a prática disto aí, né? Então você vai chegar a ser como ele e agir como ele. O Senhor está trabalhando Romanos 8:29 para nos levar a ser como Jesus Cristo, a estatura de varão perfeito. Ele está querendo acrescentar aqui. Às vezes ele mostra uma área, trabalha aquela área, aí dá uma volta, irmão, você fala, essa área já foi tratada, aí trata de novo, né? Essa aqui eu já superei, aí trata de novo. E o Espírito Santo se responsabiliza, ele pega a gente no nível zero, que ele começou em nós a boa obra, vai concluir. Porque uma coisa, irmão, que o diabo gosta, é que você misture essa palavra com qualquer coisa, menos com fé. Ele adora ver você debaixo de culpa e de esforço na carne, tentando mudar o seu desempenho. Irmão, pastor, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me sinto culpado, tá vendo? Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo que eu estou errado. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu duvido da minha salvação. Você está vendo? O diabo está aí nessa leitura bíblica, tentando te enganar, todo tempo. Então é importante nós compreendermos que o Senhor nos conhecia quando Ele nos chamou. Ele sabia todos os nossos pecados. Não estou dizendo isso para incentivar o pecado, estou dizendo que nós somos falhos mesmo. Lá em Romanos 3:29, Romanos 3:28 e Romanos 4:5, diz que o Senhor sabia, irmãos, quem Ele estava pegando. Era pessoa totalmente fora. Em Romanos 3:28, mas deixa lá em 2 Pedro, tá bom? Que nós vamos voltar lá. Em Romanos 3:28, diz que nós somos justificados através da confiança na obra de Cristo, não pelo nosso desempenho atual. Deus não está computando teus erros e acertos, certo? Mas a tua dependência da graça, porque teus erros e acertos é problema de Deus. Ele está dizendo aqui, Romanos 3:28, que você é justificado pela fé, independente das obras, do teu desempenho atual. E em Romanos 4:5 diz que Deus justifica aquele que não tem desempenho perfeito, quando ele crê em Cristo, é computado como perfeito. Olha que coisa tremenda isso aqui, irmão. Isso aqui é maravilhoso.
Deus não olha o seu desempenho, erros e acertos. Ele olha se você está dependendo da graça, porque os erros e acertos, isso aí, ó, é o trabalhar da graça. Não é você que vai se libertar, seu filho vai se libertar. Então, quando a pessoa, ela descobre as deficiências na sua alma, que o diabo não queria, o diabo encobriu isso aí. 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século, ele encobre, irmãos, esse novo viver pela graça, essas características que tem que ser saradas. Se você não conhece uma ferida, ela não pode ser sarada. Você não conhece. Agora, quando você descobre uma ferida, ali começou o tratamento, gente. Não adianta se desesperar. A graça cura qualquer ferida. Então, o que vemos é, ele encobre a ferida, e quando se descobre a ferida, ele coloca o pânico. Ao invés da pessoa dizer, agora começou o tratamento, agora a pomada da graça vai me sarar. E é um processo, a viva sua obra ao longo dos anos. Deus não se assusta com os nossos erros, falhas e pecados, porque Ele conhecia quando Ele nos chamou, e nos perdoou, e nos amou quando éramos ainda pecadores. Por isso que Deus tem paciência conosco, nós temos que ter paciência conosco e também com o nosso irmão, porque ele está num processo, ele não é perfeito, você não é perfeito. Então isso aí quer misericórdia, perdão, intercessão. Como nós falamos na quarta-feira, a falha do teu irmão pode ser o motivo de você crescer espiritualmente. Se você não se escandalizar, não descartar ele pelos seus defeitos e não achar que você é melhor que ele, porque todos nós somos necessitados da misericórdia. Aqui vemos que onde abundou o pecado, superabundou a graça, Romanos 5:20. A graça é a única solução para o pecado, tanto que Paulo diz em Gálatas capítulo 1, que se alguém vier e pregar um outro evangelho, que não for o evangelho da graça, é amaldiçoado. Por quê? Porque somente a graça, irmãos, pode sarar uma pessoa. E aí, a descoberta da ferida, o diabo vem com a soberba. O Senhor disse, sem mim nada podeis fazer, né? Mas aí vem o diabo e diz assim, agora se culpe. Agora tente impressionar Deus com palavras bonitas. Agora se esforce até para no hospício de tanto jejuar, né? Então, o evangelho da culpa e do esforço na carne é uma resposta diabólica. Porque a palavra, ela não quer despertar em nós a culpa, mas sim o arrependimento saudável. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, ela é positiva. A tristeza, segundo o diabo, opera a morte. Né? Judas teve tristeza e se suicidou, mas Pedro se arrependeu e se converteu. Então vemos que há uma tristeza no arrependimento, mas é algo assim com paz, sabe, irmãos? Quando você começa a sentir, eu estou todo errado, eu nem sei se sou salvo, sabe? O tempo todo na igreja, né? Eu já confessei meus pecados, mas eu sinto que eu vou ter que pagar por isso. Aí vem toda uma doutrina por trás, toda uma concatenação, porque quando você diz, eu pedi perdão, mas eu vou ter que pagar, tudo de ruim que acontecer, você vai dizer, estou pagando. É Deus, é consequência do pecado. Você nunca mais vai ter para o resto da sua vida. Você não sabe quando você pagou, né? Quando é que acabou? Quitou, zerou. Aí tudo que for de ruim que for para acontecer, vai acontecer porque eu tenho que pagar. Tudo que acontecia de ruim para Davi dizia assim, estou pagando pelo meu pecado. É Deus, é Deus. Ele tinha uma culpa, porque ele tinha pecado com Batseba, né? Aí, irmãos, quando nós compreendemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João 9. E que Jesus não levou apenas o pecado, ele levou o castigo pelo pecado. Isaías 53, 4, 5. Se ele levou o castigo, você não tem que levar o castigo. Você tem que se arrepender e receber o perdão, a purificação. E aí o que acontece? Quem teme a Deus não vai assaltar uma farmácia e depois dizer, Deus tem misericórdia, né? Quem teme a Deus não vai estuprar uma mulher e depois dizer, não, isso aí é para quem não tem o Espírito Santo. Esse pecado voluntário em Hebreus lá diz que não tem perdão, que nem a pessoa consegue se arrepender. Ela já extinguiu o Espírito. Agora, para pecado que você consegue se arrepender, Deus se torna o seu advogado. Do momento que você confessa, 1 Coríntios 11:31, o Senhor se torna teu advogado, não computa aquilo como pecado, Ele pagou por aquele pecado e Ele vai te ajudar diante dos homens. Sendo o caminho agradável ao Senhor, faz com que tenha graça diante dos homens. Aí, se a pessoa tiver que ser presa, vai ser bem tratada, não vai ser espancada, não vai ser estuprada, né? Estuprada, todo mundo fala estrupo, né? Estuprada. Ela não vai ficar o tempo que devia ficar, vai mover leis, vai mover juízes.
ela vai dar bom testemunho ali, o Senhor vai dar paz, vai ser com ela na prisão, ela vai evangelizar, vai acontecer coisas, como aconteceu com Paulo, com Daniel na prisão, como aconteceu com José na prisão. Vai ser um momento de crescimento e de experiências com Deus. Agora, se a pessoa não tem o Senhor, ela vai presa por conta própria, vai pagar, vai sofrer, vai ser explorada, se não tiver dinheiro, vai apanhar, toda essa questão. Agora, quando você, não estou incentivando você a ser preso, não estou dizendo, mas muitos vêm para o Evangelho e já tem uma vida comprometida, já está tramitando lá, né? Ele vem para o Evangelho, irmão, ele cometeu estelionato, aí ele se converte, o estelionato já está, do trâmite. Deus vai ver o quê? Vários pontos, o que essa pessoa vai produzir, né? O arrependimento. Deus pode mover os papéis, Deus pode mover juízes. Quantas pessoas que foram absolvidas? Deus viu que ela não tinha estrutura. A Bíblia diz que o justo nunca será desamparado. Tem pessoa que, se for nessa situação, ela cai da fé e perde a salvação. Então, caso a caso, algumas pessoas Deus vai permitir que ela seja uma bênção lá na prisão. Que nem eu estava conversando com o irmão, que ele assinou um papel e ele não era culpado. Foi o patrão dele que pediu, ele não sabia no que ele estava se metendo. E quando a polícia veio e todo o processo veio, foi para cima dele, sempre cai mais fraco. E ele falou, e agora não tem como sair. Aí eu abri a Bíblia, orando com ele, e falei, olha, do Salmo, né, que o justo nunca será abalado. Deus sabe se você tem estrutura para ser preso, se você vai ser bênção. Agora, se você não tem estrutura para isso, Deus vai te libertar, você não vai ser preso, porque Deus sabe que você não aguenta. Então, se Deus tem um ministério para você dentro da prisão, você vai ser preso, mas você vai com paz. Mas se você não tem estrutura, aí disse que eu estava aconselhando ele, dizia assim, ele está falando do justo, mas eu não sou justo, né? Ele não conseguia entender. Mas eu falei, se você não tem estrutura para ser preso, esses papéis vão sumir todos, vão desaparecer, e você não vai ter que pagar por isso. Foi o que aconteceu com ele. Ele foi ver, depois de algum tempo, todos os processos tinham desaparecido do sistema, tudo que estava contra ele desapareceu, e ele ficou maravilhado que o que você disser, se for por Deus, Deus é estelionatário, faz sumir papéis. Não, ele é Senhor, ele é Deus, ele não deve nada a ninguém, ele faz o que ele quiser na terra, porque ele é Deus, sabe? Se ele quiser, ele faz, e não é injusto não, porque Jesus pagou por esse crime que esse rapaz fez. Deus pagou por isso, e quando você se arrepende, Jesus pagou por isso também. Então, é muito importante nós compreendermos que Deus conhece a nossa estrutura e o nosso futuro, e Ele sabe como trabalhar na nossa alma, irmãos, até onde a gente pode aguentar. Então, Ele trabalha até onde você pode suportar, e Ele falava com as pessoas até onde elas podiam aguentar. Então, o diabo vem, irmãos, se não tem cru, ele quer torrado, ele quer que você, de uma hora para outra, vire anjo com auréola e comece a cobrar, você está na igreja, está fazendo isso? Está na igreja, está fazendo isso? E aí a pessoa, irmão, isso se torna tão enfastiante, tão pesado, e ela tenta e não consegue, que ela desvia. Eu fui visitar um jovem que desviou da igreja, fui falar com ele, e ele falou assim, olha, eu me recuso a participar de uma igreja e não praticar aquilo que eu estou ouvindo no púlpito. Eu não sou um hipócrita. Eles conseguem, meus irmãos, meus amigos aqui, tudo consegue frequentar a igreja e fingir, eles fazem tudo errado e dão risada. Agora eu não consigo. O William, vocês conhecem o William, irmão do Wilson, né? Aí ele falou, eu não consigo. Então eu fui lá, ouvi, tentei fazer, não consegui, falei, eu não vou mais, porque eu não vou brincar com Deus não. Se eu ouço ou se não faço, então eu não vou mais. Falei, irmão, você não entendeu absolutamente nada. Tudo aquilo que você ouvir é Deus que vai gerar, é um processo. Deus já te perdoou, você não tem que mudar-se, você não tem que santificar-se. Você está tentando ser puro para Deus, você está tentando ser perfeito para Deus, você está tentando mudar para ser aceito. Deus já te aceitou totalmente errado, Deus já te amou totalmente no pecado, e Deus toma a responsabilidade do pecado, e Ele vai trabalhar toda essa problemática para você de presente. A salvação é um presente, a santificação é um presente. Esse libertar da alma do pecado é um trabalho que Deus começou e terminou. Lá em Romanos 1,17 diz que é de fé em fé, sabe? Do início ao fim, sem auxílio de mãos. Assim como Deus nos salvou, Ele é o Senhor que nos santifica. Só Ele pode nos mudar. Agora, há os dois extremos, certo? O crente que diz, quando Deus quiser, Deus vai fazer. Nem vou orar, nem vou ler a Bíblia, nem vou na igreja, mas é Deus que vai me santificar. Porque
Se ele quiser, vai ser desse jeito aqui. Ele me ama, ele que faz. Então, esse é o extremo do descaso. Você não se consagra, não se entrega, não busca, né? Dentro da tua condição. Não estou falando de forma fanática, mas de forma moderada. Você não se entrega a Deus e quer que Ele faça tudo. Deus não faz para você, Ele é o Paráclito. Ele está ali para te ajudar, te incentivar, mas quem vai fazer é você, certo? Quem vai orar, ler a Bíblia é você. Quem vai se arrepender, se converter e confessar o pecado é você. Então, o Espírito Santo tem um papel, ele não te substitui, ele não faz para você. Na nova aliança aqui, nós sabemos que Deus não faz para nós, ele faz em nós, através de nós. Isso aí é uma coisa muito importante compreender. A nossa participação no reino, há uma parte que nós temos que desenvolver, certo? Então, tem aqueles que não participam do processo de santificação. E tem aqueles que querem se santificar para Deus. Vão parar no hospício. Eles querem mudar, eles querem parar, eles querem se controlar, eles querem ser anjo, eles querem ter a auréola, e aí eles ficam loucos. Mas a moderação é: aviva a tua obra ao longo dos anos. Você vai se entregando. Aquilo que você não consegue, você confessa, Deus perdoa. Perdoa 70 vezes 7. Porque Ele pediria para você perdoar 70 vezes 7 se Ele não perdoasse? Então eu vou pecar que Ele perdoa. Não é assim. Quem teme a Deus, Romanos 6:1, não faz isso. Quem teme a Deus não diz assim: eu vou pecar e depois vou pedir perdão. Não, quem teme a Deus não faz isso, mas peca, irmão. Peca por pensamento, peca por sentimento, peca de forma voluntária. Às vezes até um olhar que você tiver para uma mulher, você já pecou, né? Então, hoje não podemos dizer um olhar para uma mulher, né? Mas um olhar, né? Porque não se sabe para aquilo que está olhando e está querendo, né? Se for uma criança, se for um homem, se for um barbudo, se for uma mulher, já. Mas esse versículo tem que mudar, né? Deixa esse versículo aí, mas você está entendendo que mudou a sociedade. Então, a questão toda, a problemática é que Deus conhece o interior do homem e Ele pode sarar. Aqui em Hebreus capítulo 7, irmãos. Então, é a fé, tá bom, amados? De forma continuada, não se desespere com os pecados. Ei, Deus não vai te rejeitar pelos pecados confessados. Deus não vai te descartar, viu? Ei, o sangue de Jesus é maior que os seus pecados. Quando eu comecei minha conversão, eu dizia: Deus, agora dessa vez eu pensei algo tão horrível que acho que eu blasfemei com o Espírito Santo, para mim não tem mais jeito. Para mim já passei dali no arrependimento. Aí eu abri a Bíblia e caí lá em Hebreus: quanto mais o sangue de Jesus purificará vossas consciências, vossas obras mortas para servir a Deus. É mesmo, Senhor, o teu sangue é maior que a minha consciência, o teu sangue é maior que o meu pecado confessado. Eu quase entrava em depressão de tanto que eu era bombardeado, né? Em Hebreus 7:25, ele diz, irmãos, que Ele pode salvar perfeitamente. Não há coração insalvável. Não há coração insalvável. Não há coração que não possa, irmãos. Hebreus 7:25 diz que Ele pode salvar perfeitamente, completamente, qualquer um que se achegue a Deus, crendo em Jesus Cristo, que está intercedendo por nós. Deus pode pegar o pior bandido, o pior, né, como pegou Paulo, Saulo, né? Não há coração perdido para Deus, se você confia em Cristo. Todos os seus pecados, falhas, defeitos, vícios, manias, tudo isso é fichinha para o Senhor. Se você continuar conectado ali, ó, conectou a fé, dependência, confissão, alimentando-se da graça. Deus diz: eu mudo teu jeito de ser, pensar, eu mudo teus hábitos. Fica tranquilo que nisso aí eu sei fazer. Ele pode salvar perfeitamente. Pode. Para Deus não há coração tão duro que Ele não possa fazer virar gelatina, entendeu? Aqui nós estamos vendo que a fé, ela é necessária, o arrependimento, a consagração, a adoração, mas a culpa e o esforço desesperado, porque aí que a religião se alimenta do que, né, Humberto? Do pecado do meu povo. Você entra numa igreja, todo culpado e falho, você vai ter que fazer sacrifício, comprar isso, vender aquilo, subir de joelho, você vai ter que fazer um monte de coisa para merecer a bênção de Deus, porque Deus está muito bravo com você. Você pensa que você vai pisar aqui, e de nada, de graça Deus vai te dar a vitória. Você vai ter que comprar isso, vender aquilo, fazer isso, você vai ter que, tem umas condições aí, meu irmão. Você pensa que Deus vai te dar barato assim, de graça, todas as bênçãos? Não, esse é um outro evangelho. Exclui-se os méritos de Cristo e passa a ser pelos seus méritos, porque aí você vai ter que ganhar o favor de Deus, e o ganhar o favor de Deus tem muito a ver com dar dinheiro, porque Deus, Ele gosta de dinheiro, irmão. Olha, esse Deus deles, Mamon, gosta de, ele come dinheiro. Você quer ter Deus, irmão, dá um dinheirinho por fora ali, que Ele já fica bonzinho para você. Ele já começa a gostar de você, Ele já te abençoa. Quanto maior o dinheiro que você dá, maior a tua bênção. Tá vendo? Mas não é o dinheiro que você dá
Jesus já pagou com o seu sangue para que você seja abençoado. Você não tem que dar nada, nem um centavo. Se você der por gratidão, por amor, mas você não tem que pagar, porque Jesus já pagou. Amém, amados? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.